Graça e paz de Jesus, meus irmãos. Nós estamos encerrando, quase nos finalmente da nossa série expositiva, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E hoje nós caminharemos juntos no capítulo 4, dos versos de 13 a 18. Estamos fechando o capítulo 4. Teremos o capítulo 5, mais 2 ou 3 sermões em Tessalonicenses e nós teremos exposto aqui todo o livro, a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Diz assim a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso de número 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Feche seus olhos. Pai querido, fale conosco através da tua palavra nessa noite. Nós precisamos de instrução, tal como os irmãos de Tessalônica precisavam. E que nós possamos sair daqui instruídos e para a tua glória, melhores crentes no Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A morte sempre foi um paradigma na existência humana. Desde os primórdios, quando a Bíblia nos relata a ruptura da comunhão entre Adão e Eva no Éden, a ruptura que eles tinham com Deus, a sentença que nos chama a atenção é a sentença de morte. Você pode ler isso em Gênesis capítulo 2, verso 16, e novamente lá no capítulo 3, no verso 22. Veja bem, nós aprendemos pela palavra de Deus, que é inspirada e revelada, que a morte não era o caminho natural ou desejável na criação de Deus. Deus não nos criou para que nós morrêssemos. A morte nos sobrevém como consequência do pecado. Talvez esse seja o primeiro aprendizado depois de aprendermos que Deus é o Criador dos céus e da terra e de tudo que há nos céus e na terra. A questão é que a morte ela não vem sozinha no pacote dos nossos pensamentos e das nossas ideias. Nós simplesmente não pensamos assim: fulano morreu, tudo bem, segue o jogo. Nós podemos até agir assim com alguém que a gente não conhece, alguém muito distante, uma notícia no telejornal. Mas quando é alguém próximo de nós, ou quando nós mesmos pensamos a respeito da nossa própria morte, a indiferença ela é uma negação forçada. Não tem como nós ficarmos indiferentes. O que acontece na prática é que a morte ela traz consigo grandes questionamentos a respeito da nossa existência. De onde nós viemos? Para onde nós vamos depois daqui? Depois da nossa morte? E não foram poucas as culturas e as religiões que tentaram se agarrar a alguma espécie de esperança, grave bem essa palavrinha, ao lidar com a morte. Você aprendeu na escola, por exemplo, que os egípcios, eles embalsamavam os seus mortos na esperança ou na expectativa de que eles fossem levados a um tipo de vida superior. Era a mumificação, que privilegiava a alta sociedade egípcia, os faraós, os príncipes, as princesas. Ou então você já ouviu falar da cultura mexicana,
que celebra os seus mortos. Não sei se você sabe, mas no México se comemora o Dia dos Mortos como um dia de festa, de alegria. No que para nós é o dia de finados, no dia 2 de novembro, para eles é a festa dos mortos. A diferença é que enquanto existe um clima de pesar, de tristeza, quando nós refletimos acerca dos falecidos, lá eles celebram a memória desses mortos, indo para as ruas, pintando os seus rostos, comendo, dançando. Interessante, né? No islamismo, uma ala mais radical e extremada crê que os homens podem ser recompensados com 72 virgens após a sua morte. E as mulheres podem ser recompensadas com um homem. Essa conta não fecha, né? É por causa disso que muitos nessa cultura islâmica enfrentam o martírio na esperança de ter essa espécie de presente no porvir. Esses são só alguns exemplos de algumas culturas, religiões que possuem crenças quanto à vida após a morte. Mas hoje eu gostaria de visualizar com vocês, meus irmãos, a partir do texto de Tessalonicenses, palavra de Deus inspirada, qual é a nossa expectativa em relação à vida após a morte. E por que ela influencia toda a rota, toda a trajetória, toda a dinâmica da nossa vida. E como nós devemos encarar a própria morte, para então encararmos a vida. É isso que nós vamos refletir nessa noite. Os irmãos já estão cansados nessa altura do campeonato, da contextualização do texto, mas cabe aqui voltarmos rapidamente, entendendo que essa era uma igreja perseguida, os irmãos já sabem, mas que estava prosperando em sua fé, na prática do amor, na própria esperança. Era uma igreja que estava dando bons frutos ali na Ásia Menor, estava se expandindo, novos crentes eram achegados à vida da igreja, mas, como toda boa igreja, essa igreja também tinha suas dificuldades, os seus problemas doutrinários. E Paulo precisava instruí-los. Talvez você tenha até mesmo reparado que eu pulei os versos de 9 a 12, por um motivo específico, para a gente adentrar mais no contexto dessa igreja. E também porque esses versos de 9 a 12 dizem muito respeito ao primeiro capítulo que eu preguei, você pode acompanhar depois, a série está gravada, em vídeo, em áudio. Mas o que chama atenção aqui nesses versos preliminares, antes do nosso texto, é que Paulo nos diz, nos dá a entender, isso vai ficar mais claro em 2 Tessalonicenses, que existiam certos crentes dando trabalho, porque eles estavam vivendo uma vida passiva diante da volta do Senhor, como se dissesse, já que Cristo vai voltar, nós não vamos trabalhar, não vamos fazer nada, vamos esperar Cristo voltar. E aí Paulo vai dizer que nós devemos amar os irmãos e progredir nisso, e não dar trabalho uns para os outros. Paulo estava falando especificamente nesse contexto de não se apoiar no outro irmão como uma muleta. É basicamente isso. Esse é o contexto que aparece para nós aí nos versos de 9 a 12. Mas não somente isso. Essa era uma igreja também que estava querendo entender ou compreender melhor toda a questão escatológica, o porvir, o fim dos tempos. O que acontece com os mortos? Alguns estavam muito pesarosos, porque do tempo que Paulo tinha plantado essa igreja, junto a Silas, alguns dos seus entes queridos já haviam falecido. Então, Paulo muda aqui do tom da exortação da santidade e mesmo do amor fraternal, no capítulo 4, e vai para a instrução, para a doutrina. E essa instrução que Paulo dá aos irmãos é que eu quero sugerir como tema para vocês nessa noite, a respeito da esperança, da ressurreição em Cristo e do arrebatamento. Nós vamos falar dessas três coisas hoje à noite. A esperança, a ressurreição e o arrebatamento. Em Cristo nós somos consolados. Esse é o tema para nós. E tal como um filme oriental, eu gostaria de fazer isso em 3 atos. Gostaria de ver cada ato um aspecto desse texto, a respeito da esperança, da ressurreição e do arrebatamento. Então vamos caminhar no primeiro ato aqui da nossa jornada, a esperança. Verso 13.
Acompanhe aí comigo. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. A primeira coisa que a gente precisa tirar do caminho é uma compreensão errada quanto a essa expressão que aparece aí, que é o adormecer ou dormir. Paulo está usando nessa passagem. Basicamente, o dormir é uma linguagem neotestamentária de eufemismo, de suavização do texto para falar da morte dos crentes. Mas não só para suavizar, mas também para vislumbrar e dar a entender uma ideia de descanso que nós temos no Senhor quando nós morremos. São várias as referências no Novo Testamento. Em Mateus 27, 52, você vai ver essa referência, a palavra dormir está referida aos que morreram. Em João, capítulo 11, a partir do verso 11, quando narra a história de Lázaro, é dito que ele dormiu, quando na realidade ele estava morto. Atos capítulo 7, quando narra para nós a morte de Estevão, também faz referência no ápice ali da narrativa, como sendo dito, então dormiu. E Estevão morreu. 1 Coríntios 7, dizendo da realidade da mulher ligada ao seu marido, enquanto ele estiver vivo, os dois estão dentro de um casamento, mas se o marido dormir, ou seja, morrer, ela está livre para casar. Enfim, são várias, há uma fartura de textos para nós com essa linguagem. E o uso do dormir aqui não é o estado intermediário de repouso inconsciente. O que significa isso? Isso é o que é pregado por adventistas, testemunhos de Jeová, mormons, entre outros, dizendo que é a crença que quando nós morremos, nós entramos num estado profundo de sono, ou estamos dormindo profundamente, inconscientes, até que Cristo volte. Essa é a doutrina que pregam. Mas o que nós cremos é que quando nós morremos, nossa alma estará diretamente, imediatamente, desfrutando da comunhão com Deus. Imediatamente. Enquanto a alma dos ímpios é lançada no Sheol, no inferno, onde experimentarão um estado consciente de sofrimento. Essa é a nossa crença. É assim que nós interpretamos e lemos as Escrituras. Não há muita margem para pensar qualquer outra coisa. Tendo explicado essa importante terminologia aqui para nós, então vamos entender a questão da esperança nesse primeiro ato, propriamente dita. Algumas são as possibilidades para que Paulo introduza isso exatamente aqui no capítulo 4, em relação à situação dos mortos na igreja em Tessalônica, aos irmãos em Tessalônica. Primeiro que alguns eruditos dizem que os crentes estavam sofrendo demais, sofrendo bastante, estavam quase ao ponto de estarem abalados com a morte de seus familiares. De tal modo que Paulo precisou falar para eles que eles estavam vivendo talvez como pessoas que não tinham esperança. Uma outra possibilidade é que muitos estavam preocupados por uma questão de ignorância teológica mesmo, já que ouviram o evangelho pela primeira vez na plantação da igreja, junto com Paulo, Silas, e alguns já haviam morrido, que foi o que eu disse anteriormente. E isso fazia com que os vivos se sentissem numa condição de preocupação. O que vai acontecer com os que morreram no Senhor? O que vai acontecer conosco, os que estão vivos? Como é que vai se dar essa dinâmica? Será que vai ter alguma desvantagem na parousia de Cristo, ou seja, na volta, na segunda vinda de Cristo? Ainda uma outra possibilidade, que dentre os irmãos haviam aqueles que estavam perdidos. Ou seja, eles tinham perdido a esperança. Eles já não tinham com que se agarrar na vida cristã deles. Principalmente por aqueles que haviam falecido. E ainda uma última possibilidade. Paulo precisava corrigir alguma tendência de alguma seita ou de algum gnosticismo que apareceu ali naquela época, dizendo a respeito da situação dos mortos. A verdade é que o mundo do apóstolo Paulo, com essa cultura helenística, romana, ou seja, grega, era um mundo sem esperança. Era um mundo sem esperança. Você pode ler isso lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 12, quando Paulo, falando aos gentios, ele diz: naquele tempo, estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel
estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse era o mundo, esse era o habitat de Paulo, dos apóstolos, da igreja primitiva, um mundo sem esperança. E o conceito grego não trazia esperança mesmo. Não trazia esperança e conforto nenhum para o corpo. A mitologia e a religião trazia a ideia de que a alma seria lançada no Hades, um lugar sombrio em que se lamentaria a morte para sempre, se lamentaria a existência. Obviamente isso não traz conforto nenhum. Como bem diz um comentarista bíblico comentando a passagem, o mundo pagão era um mundo sem esperança real. Não existia esperança para aquele povo. A alma podia até ter algum tipo de escapatória na filosofia, mas para o corpo não restava nada. Apenas a lamentação daqueles que ficaram e aqueles que foram. Não tinha nada para eles. Mas isso tudo não está muito distante de nós, irmãos. O naturalismo extremado prega que com o fim do corpo acaba-se tudo. Acabou. Morreu, acabou. Recentemente, na verdade alguns anos atrás, assistindo um seriado que chama A Missa da Meia-Noite, e talvez você pense, não pode sair muita coisa boa daí com um nome desse, né? A Missa da Meia-Noite. Mas esse seriado tem diálogos profundos a respeito da fé, de cosmovisão, do qual nós cristãos, de verdade, precisamos aprender a trazer respostas sinceras para os questionamentos do mundo. Mas isso é assunto para outra hora, para outro sermão. Mas assistindo o seriado, tem uma cena em que um ateu dialoga com uma cristã, uma católica, conversando sobre a vida após a morte. E o diretor, o Mike Flanagan, muito sagazmente, ele traz a visão naturalista de mundo dele na obra, no seriado. E o personagem em questão, o Riley Flynn, nome dele, diz para a moça, a Erin, que após a morte, tudo o que nos resta são os poucos minutos, talvez 5, entre a morte clínica e a morte dos neurônios, em que o cérebro libera uma droga psicodélica, a dimetiltriptamina, e nos faz sonhar como um sonho não sonhado antes. Um espetáculo de lembranças, de imaginação, uma última alucinação em que a nossa mente vai buscar as memórias de curto, de longo prazo, misturadas com as boas lembranças, e é isso. O último sonho derradeiro. O último grande sonho, e acabou. A atividade cerebral cessa a dor, a consciência dos erros, dos acertos, a própria identidade. Acabou. Já era. Tem mais nada. E o personagem, ele anseia por isso, porque ele tinha cometido um erro no passado. E ele estava esperando o momento que tudo acabasse. Parece bonito, né? Parece poético. Uma droga psicodélica que vai dar um grande sonho último. Mas isso é vazio. É completamente sem esperança. É um tiro no escuro. É injusto. É injusto. Esse pensamento não lida com a justiça e não lida com a injustiça. Não lida com os verdadeiros anseios de como nós viveremos a nossa vida aqui na terra. É injusto. Ora, se eu vou morrer e tudo vai acabar, não importa a maneira como eu vivi aqui. Vai acabar para sempre mesmo. Não importa as minhas crenças. Não importa ser o vilão ou o mocinho. Não importa se eu preciso ou não ser salvo de mim mesmo. É vazio. É sem forma. É inútil. As ideologias do mundo também não são capazes de lidar e de aquietar a voz interior que grita por significado.
Não importa se eu finco uma bandeira e digo, isso aqui é justiça social. Se tudo que eu fizer, se toda a minha história morre comigo, enquanto os meus neurônios liberam uma droga psicodélica. Não importa a causa que eu elegi para chamar de minha. Afinal, as chances são que as injustiças continuem por aí. Que as mazelas ainda estejam presentes. Os nossos hobbies, as nossas paixões, nossos sonhos, também não produzem esperança. Pois não há significado para aquilo que é apenas temporal, que é da ordem do aqui e do agora. No final das contas, não importa tanto se você acha prazer numa pedalada de bicicleta, num jogo de futebol, tanto de assistir quanto de jogar, num churrasco de fim de semana. Se as coisas são transitórias, elas vão acabar, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós somos os mais miseráveis por fazer disso o alvo das nossas vidas, porque vai acabar. Esse é o pensamento. C.S. Lewis tem uma famosa e célebre frase que diz que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Uma vida guiada para o prazer nas coisas e não em Deus é a mais pura das misérias humanas. É somente a esperança cristã que pode balizar a nossa vida, que pode dar significado, que pode matar a nossa sede, as nossas expectativas de sentido real, de sentido pleno. Mas aí você me pergunta, o que é a esperança cristã? É a confiança de que Deus tem a última palavra e não a morte. É Deus quem tem a última palavra. Quando nós estudamos a palavra esperança nas Escrituras, nós somos achegados ao conforto, numa expectativa que é sólida, que é fundamentada, que é firme. E esse fundamento, veja bem, é a própria palavra de Deus. Irmãos, a esperança cristã é a única que consegue calar as angústias existenciais, o vazio, a falta de sentido, a miséria da condição humana, de criaturas que estão num plano cósmico. É somente a esperança cristã em Deus que pode dar alívio e sentido real. Que pode dar sentido para quando você pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui? E me entenda bem, a esperança cristã não é uma futurologia, como algo que nós nos agarramos apenas quando estamos ali à beira da morte, ou somente esperando um cenário longínquo, ou não, da volta de Cristo. A esperança cristã é um tema para o dia a dia, para a nossa vida diária, para os nossos compromissos. Era um tema muito caro aos apóstolos, aos evangelistas, porque dizia a respeito de como nós vamos, afinal de contas, encarar a nossa vida diante do Senhor. Não é uma futurologia. Ela está presente nas questões do agora, que afligem o meu e o seu coração. Mas também diz sim a respeito daquele dia glorioso, nessa expectativa gloriosa de que nós seremos encontrados por Cristo na sua segunda vinda. Romanos capítulo 5, os versos 3 e 4, nos ensinam que as tribulações produzem paciência. A paciência, por sua vez, produz a experiência. E a experiência produz a esperança. E o verso 5 diz que a esperança não produz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não produz confusão ou desentendimento. Pelo contrário, nós sentimos o agir do Espírito Santo quando somos crentes cheios de esperança. Esse texto nos ensina, meu irmão e minha irmã, que a esperança também é para a sua segunda-feira, para o seu dia de amanhã, quando você for lançado na sua rotina de trabalho, quando você vai deixar os seus filhos na escola, vai bater ponto no seu trabalho, vai voltar
para casa por volta das 6, vai enfrentar a hora do rancho, né, presbítero Tiago? Esperança é para dias assim. Você ainda vai terminar o dia ali fazendo a janta para os seus filhos e tendo a esperança, a expectativa de ter uma sobrinha no fim do dia para poder curtir um pouco de descanso. A esperança é para dias assim. Essa é a esperança que nos é dada para viver aqui na terra, seja qual for a angústia que nos assola, seja qual for o sonho e o planejamento que a gente tem. Mas a esperança também é relatada em Apocalipse, fazendo menção de Isaías, no capítulo 25, no verso 8, no seu momento final, no clímax, nos é dito lá em Apocalipse 21, no verso 4, que ele, o Altíssimo, lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Oh, meus irmãos, que coisa gloriosa é a esperança que nós temos, ou que nós devemos ter. Nada no mundo, nas filosofias, nas religiões, no budismo, no shintoísmo, nas religiões zen, nada se compara a isso. Nem chega perto, nem arranha. Porque não haverá mais pecado nos assediando. Não haverá mais a tristeza que o pecado provoca em nós. E não haverá toda a maldade e injustiça que nós vemos. Talvez você esteja desamparado e você se achega nessa noite em condição assim. Talvez você perdeu familiar. Talvez você tenha ente querido que faleceu recentemente. Talvez você esteja enfrentando luto. Ou talvez você, como toda a igreja, tenha pensado em irmãos queridos que estão enfrentando lutas severas. O que eu tenho para te oferecer nessa noite é a palavra de Deus confortando o seu coração. Na esperança, no sentido real e profundo, na esperança para aqueles que morreram e que morrem em Cristo, esperança para a nossa própria vida e uma esperança futura. Mas essa esperança ela não é fundamentada em palavras vazias, no vácuo, mas ela é alicerçada na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso eu quero que você visualize aí o segundo ato da nossa jornada, a ressurreição de Jesus Cristo. Versos 14 e 15. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. A nossa esperança ela tem um firme fundamento. A de que o Senhor Jesus é o primeiro dentre os mortos. Nos diz Colossenses, capítulo 1, verso 18. Mas é o primeiro a vencer a morte. E é por quem também nós vencemos a morte. O que isso significa? Que Ele é o primeiro na ressurreição. E porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ele tem a primogenitura, Ele tem a primazia. Ele é a nossa garantia, o nosso penhor. Ele é a primícia dos que dormem, diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15. Ele é o próprio fundamento da nossa fé. Veja o que Paulo vai dizer então aí em 1 Coríntios capítulo 15. Pode abrir a sua Bíblia. Verso 12, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou,
é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos como falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, Paulo diz mais uma vez, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram, olha a linguagem do dormir aqui, em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Amém. Isso é glorioso demais, meus irmãos. Não dá para passar rapidamente pelo assunto. Isso é muito importante. A nossa esperança e a nossa vida devem ser centradas naquele que venceu a morte por nós, que possibilitou que nós também ressuscitássemos e disséssemos e clamássemos: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? A morte física não é mais capaz de nos destruir. O vírus ou a bactéria podem até levar o nosso corpo. O câncer pode até maltratar as nossas células. Mas ainda assim ele não vence. Não tem a palavra final. As doenças autoimunes, as fraquezas do corpo podem se tornar um lembrete, se você se apegar à palavra de Deus, de que um dia nós teremos um corpo incorruptível. Naquele dia, eu não mais romperei meus ligamentos do joelho jogando bola. Não vai acontecer mais isso, graças a Deus. Mas naquele dia você também não vai mais sentir dores na lombar. Tá sentindo dor não, né, Evânia? Não vamos mais sentir. Sequer um resfriado vai nos deixar acamados. Sabe o que isso tudo é, no final das contas? É a glória sendo dada a Deus pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é um momento glorioso no plano da salvação. E é onde reside a nossa esperança no Evangelho. Como Paulo está dizendo aqui, rebatendo os críticos que diziam que não havia ressurreição. Paulo está dizendo sim, há. E se não houvesse, tudo isso seria vão. Nesse sentido, o Evangelho não é somente para evangelizar os perdidos, mas é também para vivermos nós mesmos todos os dias da nossa vida. Por isso, você jamais deve esquecer que Deus criou o mundo, Ele é o Criador. Que o homem pecou, ainda no Éden, e por causa disso toda a raça humana foi condenada pelo pecado. Todos nós fomos declarados culpados diante de Deus. E que nós éramos incapazes de reverter essa culpa. Não dá. Se dependesse de nós, iríamos cada vez para mais longe do Criador. Mas também que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, para que nós pudéssemos crer nele e não morrêssemos uma segunda morte. O seu Filho amado, Jesus Cristo, viveu uma vida completa de obediência e de perfeição, uma vida totalmente exemplar de cumprimento à lei de Deus. Ele fez o que nenhum Aquiles, da Odisseia, Ilíada, Hércules, da mitologia grega, Maomé, Abraão, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, o próprio apóstolo Paulo, o Superman, o Batman, o que qualquer candidato a herói nas histórias ou nos mitos pudesse fazer. Nenhum podia. Ele agradou o Pai plenamente. E ele morreu na cruz do Calvário, como perfeito sacrifício em meu favor, em seu favor. E esse ato real que aconteceu no tempo e na história é o divisor de águas de toda a humanidade. E mediante a fé que nós temos em Jesus Cristo,
nós somos justificados. Fomos comprados por sangue. Somos feitos povo de Deus, adotados. Nós que antes não éramos da aliança. Não éramos povo de Deus. Éramos gentios. Mas ele não ficou pendurado no madeiro. Ao terceiro dia, ele gloriosamente ressuscitou como o primeiro entre os ressurretos. Ele não está morto, mas vivo ele está. E consigo, não acabou por aí. Ele reconciliou todas as coisas. E dentro dessa nova família que nós fomos adotados como filhos, nós o servimos em comunhão. Nós servimos não somente na igreja ou no âmbito eclesiástico, mas no mundo, naquilo que nós somos vocacionados, chamados a fazer, nos nossos trabalhos, nos direcionamentos que Deus nos deu, nas nossas casas, famílias. Entenda, meus irmãos, sem a ressurreição de Cristo, não haveria isso tudo aqui que eu disse para vocês. Não haveria evangelho, vã seria a nossa fé e nós permaneceríamos em nossos pecados. O apóstolo Paulo instrui aquela igreja de que não haverá desvantagem daqueles que morreram em Cristo, antes ou depois da ressurreição. Jesus, naquele dia, trará em sua companhia os que dormem, e os que vivem também estarão com ele. De modo algum terão uma vantagem em relação a esses que morreram. Quando Cristo vier, os mortos ressuscitarão primeiro, então juntos nós encontraremos com o Senhor nos ares. Esse vai ser o movimento final. Então deixe-me colocar isso em termos visuais para você vislumbrar. Naquele glorioso dia, ele trará do céu as suas almas, as almas dos mortos, de modo que possam reunir-se rapidamente, como num piscar de olhos, com os seus corpos. Como no piscar de olhos, as almas vão se encontrar com os corpos. E assim, partem para encontrar com o Senhor. Os vivos, nesse mesmo movimento, também terão um corpo ressuscitado, ou seja, glorificado, e permanecerão com o Senhor para sempre. O trazer com ele aqui engloba tudo que ocorre com esses que adormeceram. Desde o momento que as almas saem do céu, encontram os seus corpos, ressuscitam e são glorificados até o encontro com o Senhor nos ares, de onde não haverá mais separação alguma. Não há desvantagens. Os crentes em Tessalônica podiam descansar, porque mortos e vivos encontrarão com o Senhor Jesus naquele dia glorioso. Os mortos em Cristo não estão perdidos e sem esperança, que nós vivos temos porque nós lemos a palavra de Deus. Não há temores aqui que se justifiquem. Os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, juntamente com Ele nós subiremos para esse encontro final e derradeiro, mas também majestoso. E esse evento nos coloca no nosso último ato aqui nessa noite, o arrebatamento. Versos 16, 17 e 18. Veja o que é dito. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O meio evangélico é rodeado por ideias de um arrebatamento sigiloso, secreto, aos moldes dos livros e filmes deixados para trás. Já viram? Já leram? Eu lembro quando eu era pequeno, eu morria de medo da minha família ser arrebatada e eu ficar. Era um medo muito comum para mim. Lembro de muitas vezes quando a minha mãe saía, uma mulher muito crente, até hoje é, e quando ela demorava para chegar em casa, eu pensava, minha mãe foi arrebatada, eu fiquei. Pensava nisso direto, viu, irmãos? Pensava logo num pecado que eu cometi,
não devia ter comido aquele chocolate que eu falei para o meu irmão que eu não ia comer. Pensava de imediato em alguma coisa errada que eu tinha feito. Claro que boa parte dessa visão se dava pela minha imaturidade teológica. Mas conforme eu cria nisso, não conseguia parar de pensar naquelas cenas de filme mesmo, que de repente uma pessoa descrente estava no banco do passageiro, se distraía, olhava para o banco do condutor e pronto, só tinha as roupas ali. Sumiu. A pessoa tinha sido transladada, sem mais, sem menos, sem explicação. E claro que isso captura a nossa imaginação, né? A gente fica pensando, uau, imagina uma criança pensando nisso. São algumas noites sem dormir, né? Isso produz algumas cenas dignas de Hollywood mesmo. O choque entre veículos, o desaparecimento de crianças em sala de aula, aviões caindo porque misteriosamente os seus condutores desapareceram. Eu lembro que até tinha vou chamar de lenda gospel, porque eu fui checar e eu não achei nada mais a fundo, mas eu lembro que isso já existia há muito tempo, quando eu era criança, que existia uma lei, ou existe, nos Estados Unidos, que 2 pilotos, ou seja, o piloto e o copiloto, não poderiam ser ambos crentes. Porque se tiver o arrebatamento secreto, o avião cai. Existia isso. Fui checar, não achei nada disso, viu, irmão? Só para tranquilizar vocês. Esse é um tipo de visão sobre o arrebatamento. Eu não tenho interesse nenhum, de coração, de criticar ou diminuir a visão dos irmãos que pensam desse modo dispensacionalista, que discordam de mim quanto ao arrebatamento e pregam um arrebatamento secreto. Eu trouxe essas ilustrações como exemplo e como uma maneira de abordarmos a palavra numa teologia que ela é mais pé no chão mesmo. Embora não seja tão pé no chão, porque nós vamos encontrar o Senhor nos ares, né? Enfim, vocês entenderam, né? Péssima piada, eu sei. Mas é uma abordagem mais rigorosa do texto bíblico. Também não tem intenção aqui nessa noite de destrinchar todas as posições escatológicas. Nos faltaria tempo para essa atividade. Isso é feito na nossa classe, Fundamentos da Fé. Não dá tempo para fazer isso aqui. Mas o que eu queria deixar explícito é que minha posição teológica é que nós, cristãos, nós passaremos por momentos de perseguição, de tribulação, pela ascensão do anticristo. Nós sofreremos. Essa é a verdade. Nós sofreremos. Dito isso, eu quero me ater ao texto e ver o que o texto fala sobre o arrebatamento. Os versos 16 e 17, eles se endereçam aos 2 grupos que vemos anteriormente, os que morreram em Cristo e os que estão vivos em Cristo até o evento. Esses são os 2 grupos que nós temos aqui. Ambos os grupos sobem para se encontrar com o Senhor. E esses grupos são ninguém mais, ninguém menos que os crentes no Senhor Jesus, aqueles que creram. E o que nos é dito aí é que esse retorno de Cristo é triunfal, é glorioso. Cristo retorna como vencedor à vista de todos. É isso que o texto está dizendo para nós. Não tem como ver outra coisa. A descida de Cristo e o arrebatamento dos santos acontecem segundo alguns elementos de descrição que eu vou mostrar para os irmãos, nas determinadas circunstâncias. Veja aí. Primeiro, Cristo dá uma palavra de ordem. Primeira coisa que acontece aí. E essa palavra de ordem, ela é da mesma natureza das palavras de ordem de um general ou de um comandante mediante a sua tropa. E no contexto aqui refere-se ao Senhor falando com os mortos para que ressuscitem. Repare que, assim como a voz do Filho de Deus ela é geradora da vida e criadora de todas as coisas, a gente descobre isso logo de cara nas Escrituras em Gênesis, ela também traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Você pode ler isso lá em João, capítulo 5, no verso 25. É a voz de Deus que produz isso. Naquele dia, é dito aí, nesse contexto de João, capítulo 5, mas também lá em Daniel, no capítulo 12,
que vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. A voz de Cristo continua gerando vida e ressuscitando. O comentarista diz o seguinte: saindo do céu e com a sua natureza humana, ele faz soar sua voz. E prontamente as almas dos redimidos também saem e velozmente se unem aos seus corpos, que assim, restaurados para a vida, ressuscitam gloriosamente. Essa é a primeira circunstância. A segunda é que aparece para nós aí a voz de um arcanjo e uma trombeta. O termo arcanjo só aparece aqui e em Judas, no verso 9. Só nessas duas passagens nas Escrituras todas. Sendo que em Judas a referência é ao próprio anjo Miguel. Mas se é Miguel, se é Gabriel, a questão é que esse brado ou essa palavra de ordem, ela procede de Cristo. Enquanto a voz do arcanjo é uma outra coisa, mesmo que essa também esteja apontando ou fazendo ressoar a voz de Cristo para que os mortos ressuscitem. Talvez seja uma excelente maneira de compreendermos o texto. Jesus dá a sua voz de comando e o arcanjo faz ressoar isso pelo mundo inteiro. Só que aparece também o som da trombeta. Ao som da trombeta, os crentes sobreviventes são transformados num momento, num piscar de olhos. E a referência é ao texto de 1 Coríntios capítulo 15, a gente leu um trecho, mas lá no verso 52 diz que num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O apóstolo Paulo dizendo à igreja em Corinto. O som da trombeta é muito apropriado na história da revelação. Aparece algumas vezes. Os irmãos se lembram lá no Antigo Testamento, no relato do Êxodo, quando Deus descia para ter com o povo, o que anunciava esse encontro? O som da trombeta. Portanto, quando as bodas do Cordeiro atingirem o seu ápice, o seu clímax, se o encontro estiver para acontecer, é o som da trombeta que tocará conforme no relato do livro de Apocalipse. Vai ser audível. Todo mundo vai escutar. Vai ser algo glorioso. E esse ressoar da trombeta será um sinal para que os mortos ressuscitem, ressurjam. Nesse sentido vai ser assustador também. Imagina quem estiver presenciando isso. Os vivos também vão se transformar, vão adquirir um corpo incorruptível. E os eleitos de Deus serão reunidos dos quatro ventos para encontrar com Jesus. Isso nos é dito no sermão escatológico em Mateus, no capítulo 24. Isso nos ensina que a volta, a segunda vinda de Cristo, ela vai ser aberta, ela vai ser pública, ela vai ser visível, ela vai ser audível. Nós vamos escutar o som da trombeta e nós nos alegraremos com esse ressoar. Vai ser um ápice para nós. Porque esse som vai nos trazer paz imediata, vai nos trazer conforto, vai nos trazer a própria plenitude de alegria, porque sabemos que o nosso Senhor voltou. É isso que vai acontecer, meus irmãos. É isso que você está ansiando no seu coração? Ou você está pensando mais na promoção no seu trabalho? É isso que está urgindo em você? Ou você só consegue pensar nas férias e nas viagens que você ainda tem para fazer? Ah, pastor, nem conheci a Europa ainda. Eu também não. E quer saber de uma coisa? Não importa. Jesus vai voltar. Por fim, o Senhor mesmo descerá do céu. Os salvos se encontrarão com Ele nos ares. Essa descida não é secreta, não é sigilosa, não é um evento que alguns poucos vão assistir de camarote. É uma descida à vista de todos, com um som que chamará a atenção de todos. Até aquele que se encontra lá no meio do mato vai conseguir ouvir, vai conseguir ver. É uma descida majestosa, soberana. Ela é para alegria nossa.
mas é para juízo daqueles que não se arrependeram. Conforme disse Jesus também no sermão escatológico, lá em Mateus capítulo 25. Após Cristo vir, não haverá mais tempo. Não vai ter mais tempo para ser remido, para ser salvo. Não vai ter mais tempo para conversão. Não tem segunda chance. Ah, pastor, eu vou na segunda leva. Não vai ter segunda leva, não. Ou você vai, ou você não vai. A vinda de Cristo é absolutamente decisiva e definitiva. E a nossa alegria é que no encontro glorioso que nós teremos com o Senhor, nós não nos separaremos mais dele. Nós estaremos juntos na sua presença física agora para todo sempre. Os céus e a terra se põem em fuga. E para além disso haverá o julgamento de Cristo, de Deus. Mas importante é fixar que lá nós nunca mais estaremos separados do Senhor. Que alegria! Que glorioso! É isso que tem que calibrar o meu e o seu coração. É isso que tem que ser o seu motivo de alegria. O seu motivo de despertar e acordar, de dormir, de fazer o que você faz no dia a dia, sabendo que você tem um encontro marcado com o seu Senhor. Veja que esses 3 atos se transformam num ciclo virtuoso nas nossas vidas. A esperança nos leva para a ressurreição. A ressurreição nos leva para pensarmos o arrebatamento. E o arrebatamento nos leva de volta para a esperança. E assim o ciclo se torna virtuoso. A conclusão é o verso 18. Portanto, vamos ler juntos? Tem como projetar, por gentileza, para que a gente possa ler juntos? Enfim, vamos ler nas nossas Bíblias. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Essa é a conclusão. Para que a gente console e conforte uns aos outros com essas palavras. E aqui eu quero terminar o sermão dessa noite com algumas aplicações para nós. Esse é um apelo para que a gente não viva um cristianismo de faz de contas. Esse é um apelo para você que talvez está aqui nessa noite, me ouve pela internet, que não entregou sua vida a Cristo. Existe um convite glorioso do Evangelho para que a gente se entregue, confiando nele. Nós o glorificamos e temos garantia de uma vida vindoura. Nós temos comunhão com o Pai. Essas são as boas novas do Evangelho. Arrependam-se, creiam, vivam para o seu Senhor, experimentem de comunhão com Ele, e isso vai perdurar a eternidade afora. Mas as boas novas também dizem de más notícias. Dizem a respeito daqueles que vivem um cristianismo, uma vida cristã de faz de contas, ou mesmo daqueles que não se entregaram ao Senhor. Não tem segunda chance. Não tem volta. Quando Cristo voltar, acabou. Ou você de fato entregou a sua vida ou não entregou. Ou você vai viver o gozo do seu Senhor, se alegrar nele para todo sempre, ou você vai lamentar a sua existência para todo sempre. A própria presença de juízo de Deus vai fazer questão de preencher o inferno com a ira e com a justiça dele para todo sempre. Nem no inferno as almas escaparão do juízo de Deus. Esse é um apelo para você, que precisa se arrepender dos seus pecados, que precisa entregar a sua vida a Jesus, que precisa abraçar isso como a sua única meta de vida verdadeira. Tudo que vem depois é extra, é plus, é lucro. Mas esse texto diz para nós cristãos também, que somos assolados com o cotidiano,
E muitas vezes perdemos a esperança. Esse texto é para você retomar a esperança no Senhor Jesus, de que você tem um encontro marcado com Ele, retirando toda a ansiedade da sua vida, daquelas coisas que atrapalham a nossa esperança. Quer saber de uma coisa? Faz uma listinha das coisas que tiram o seu sono. Faz isso hoje. Chega em casa, pega um caderno, bloco de notas do celular e começa a anotar as coisas que estão tirando o seu sono. Boletos, trabalho, carreira, família, sonhos, planejamento, criação de filhos, projetos. Tudo isso pode se transformar em um poço de ansiedade para nós. Faz uma lista. Entrega isso para o Senhor. Viva com esperança desse encontro glorioso. Faça isso como um exercício de reflexão diante de Deus. Peça para que o Espírito Santo sonde você. E você vai orar e vai entregar todas essas coisas. E por fim, essa é uma aplicação para que nós andemos vigilantes. Jesus nos fala muito de vigilância. Nos fala muito para que a gente não vacile os nossos pés, que a gente não perca de vista a coroa e que a gente acabe se desviando do caminho. Essa é uma palavra para nós também de vigilância. Nós não queremos ser encontrados como as virgens imprudentes na parábola de Jesus, mas queremos ser encontrados vigilantes, com os nossos pés firmes e confiantes no Senhor, não na nossa própria força, mas no Senhor. E que essa alegria dessa esperança tão gloriosa encha a minha e a sua vida. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai querido, Deus de amor infinito, nessa noite, Pai, nós queremos entregar as nossas vidas mais uma vez. Queremos dizer em oração que a nossa vida é do Senhor Jesus, é do Teu Filho amado. Se há necessidade nessa noite, com certeza há, de arrependimento, que nós possamos nos arrepender na Tua presença nesta hora, em oração. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa quantas vezes a nossa vida tem sido uma correria, porque a gente quer adquirir coisas, quer viver melhor, e vamos correndo atrás do vento. Quando no fim das contas, tudo o que precisávamos era ter uma vida diante do Senhor, e as demais coisas seriam acrescentadas. Nos ajude nesse movimento do coração, Pai, de listarmos aquilo que nos tira o sono, que nos causa ansiedade, que nos deixa para baixo, as lutas de gente próxima, questões de expectativa de vida e morte, como nós não poderíamos deixar de lembrar, oramos pela vida dos nossos queridos, irmão Fernando, a Paula, a Laurinha. Eu sei que nessa hora, no coração deles, muitas questões vêm, porque vem no coração de todos nós. Mas, Senhor, a Tua palavra traz paz. A Tua palavra, no fim das contas, nos traz direção e nos traz conforto. Essa é a minha oração para toda essa igreja que também tem lutado essa batalha, Senhor. Que a gente possa descansar no Senhor enquanto o Senhor tem atuado. Nós não descremos na Tua mão poderosa. Nós pedimos que o Senhor, com a Tua mão curadora e poderosa, intervenha. Esse é o pedido do Teu povo. Mas não deixe nos desanimar com a morte, com qualquer coisa que possa acontecer. Porque no fim das contas, ela não vence. O Senhor venceu a morte. E isso nos dá segurança e tranquilidade para vivermos, Pai. Essa é a nossa oração diante do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.